Estamos com a nova revista. Vamos estar estudando hoje a segunda lição. O título da revista, As Verdades Centrais da Fé Cristã. Hoje estamos na segunda lição, que tem como tema Deus, o Ser Supremo por Excelência. Ele é o Criador de todas as coisas, tudo que Ele faz por excelência. Amém, meus irmãos? Já está ali, lição de número 2, Deus, o Ser Supremo por Excelência. Vamos citar comigo o título da lição de hoje? Todos juntos, em nossa voz? Vamos estar passando aí o texto áureo. Vamos todos ler comigo o texto áureo? Ouve, Israel. Glória a Deus. Nós vemos aqui Moisés alertando o povo, dizendo: ouve, Israel. Nós podemos ver que com este versículo começa a confissão de fé tradicional de Israel, chamada Shema, que diz ouve, a sua palavra inicial em hebraico. Então os judeus piedosos a recitam 2 vezes ao dia os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento e destacam o começo e o fim. Então nós podemos ver que em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, destacam ali o começo e o fim. Então o primeiro sentido que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Então esse aí é o primeiro sentido que destaca o fato dele ser o único Deus de Israel e, portanto, requer do seu povo dedicação e amor exclusivos. E o segundo sentido aqui diz assim: eco Senhor. Então nós podemos ver que o segundo sentido sublinha a unidade de Deus. Ele não está interiormente dividido, mas é sempre um e o mesmo, tanto no seu ser como no seu agir. Verdade prática, Criador dos céus, da terra e do ser humano, o Senhor Deus é o Ser Supremo por excelência. Então Ele é o Criador do céu, da terra e do ser humano. E tudo que Ele faz por excelência. Amém? Vamos estar passando os objetivos da lição. Distinguir dentre os atributos divinos os maiorais dos naturais. Também classificar os atributos transcendentes de Deus. E por último, explicar a necessidade da revelação de Deus na Escritura. Introdução, atributos. Então nós podemos ver aqui que na nossa introdução a palavra-chave é qual? Atributo. Então os nomes de Deus indicam a sua natureza, os atributos e o seu caráter. Então vamos ler ali comigo a introdução todos juntos? 1, 2, 3. Inimigo. Só até aí. Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui que inimigo irreconciliável da religião. Então quem era esse inimigo irreconciliável da religião? Nós podemos ver aqui que Voltaire era um escritor francês que ele era
um inimigo irreconciliável da religião. Ele queria separar a religião do Estado. Ele praticava censura, ele criticava. Então, ele praticava ali o iluminismo. Então, ele acreditava na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Então, ele dava atenção mais à voz do povo, do ser humano, do que à voz de Deus. Então, ele defendia o direito das pessoas de questionarem, racionarem e expressarem livremente as suas ideias. Então, a liberdade intelectual para ele era crucial. Olha para você ver. A liberdade para voltarem era crucial para o progresso humano e o avanço da sociedade. Então, por esse motivo, Voltaire foi um oponente veemente da censura. Então, esse escritor queria separar a igreja do Estado. Ele queria separar instituições religiosas e civis. Também é uma doutrina política e legal que estabelece que o governo e as instituições religiosas devem ser mantidos separados e independentes. Então, esse escritor, ele fazia censura, ele criticava, ele era contra o sistema religioso. Amém, meus irmãos? Então, ele era irreconciliável da religião. Mas ele faz uma afirmação surpreendente. E que afirmação foi essa? Olha o que ele fala. Se Deus, ouve só isso aqui, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo? Logo nós podemos ver nessa afirmação que ele sabia que Deus existia. E o que eu quero dizer com isso? Que tem muitos aí fora, meus irmãos, que sabem que Deus existe, mas não tem Deus como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Muitos aí fora sabem disso. Ele sabia. Então o pensador francês buscou enfatizar com o seu estilo nada reverente que Deus é absolutamente necessário. Sem Ele nada seria possível. Meus irmãos, sem Deus nada seria possível. Ele é necessário para nossas vidas. Então, infelizmente, não são poucos os que, do alto da sua tolice, professam não acreditar na realidade de Todo-Poderoso. Então não são poucos, meus irmãos, mas o povo sabe e tem a consciência que Deus existe. Deus é o Criador dos céus e da terra. O povo sabe que Deus é o ser supremo, e tudo que ele faz por excelência. Então, Voltaire, que esse escritor francês, foi um opositor, foi um revolucionário da religião, querendo separar o Estado da religião. Amém? Então vamos prosseguir. Quem é Deus? O primeiro subtópico. Quem é Deus? Quem é Deus para você? O que Deus representa para nós? O que Ele pode fazer em nossas vidas? Então, nós podemos ver aqui que no Salmo 33, que nos serve de leitura bíblica em classe, o escritor sagrado discorre de um modo maravilhoso sobre os atributos e as obras de Deus, utilizando de uma poesia elevadíssima, sintetiza um conhecimento essencial sobre o Todo-Poderoso. Então, um conhecimento, aliás, que nos obrigaria a despender milhares de páginas. Então, no entanto, o autor sagrado declara, em poucas sentenças, o que Deus é, o que Ele fez e o que Ele continua a fazer. Então, meus irmãos, o que Deus é para nossas vidas? E o que Deus continua fazendo em tua vida? E o que Deus irá fazer em tua vida? Então, nós temos Deus como a nossa esperança, porque é nele que nós devemos confiar. Então, nós podemos ver aqui que para conhecer Deus, é só nós discorrer essas páginas. Que página é essa? A Bíblia Sagrada. Nós possamos reconhecer quem é Deus. Então nós podemos ver que
que quem é Deus, nós vamos ter aqui duas definições: a definição linguística e a definição teológica. A definição linguística, juntamente com toda a igreja, vamos todos juntos. A palavra de Deus Então nós podemos ver aqui que a palavra teologia vem do grego teologia, que é a junção de theos, que significa Deus, e logia, ciência ou palavra. Então a definição linguística de teologia é discurso sobre Deus. Já a definição teológica é o estudo sistemático de Deus, seus atributos e sua revelação com os homens. Então a definição linguística diz assim: a palavra teologia é a junção de dois termos gregos, theos, Deus, e logia, ciência ou palavra. Teologia significa discurso sobre Deus. A definição teológica é o estudo crítico, aí já é diferente. A definição teológica, passe para mim, me ajuda aí, por favor. A definição teológica, em nosso dicionário teológico, damos a seguinte definição de Deus: é o ser supremo, absoluto e infinito por excelência. É o Criador dos céus e da terra, eterno e imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Deus é Espírito, ser incriado e a razão primeira de tudo quanto existe. Preciso explicar mais uma coisa, meus irmãos? Que linda essa definição, a teológica. Então nós podemos ver que a definição teológica diz assim: olha, é o estudo das religiões. A teologia utiliza o conhecimento científico para estudar os fenômenos religiosos e a relação do ser humano com eles. Então nós podemos ver que Deus aqui, Ele é o ser supremo, Ele é absoluto, Ele é infinito por excelência. Ele é o Criador dos céus e da terra, eterno e imutável. Ele não muda. O que Ele fez está feito. O que Ele irá fazer, Ele não vai mudar. Olha, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é Espírito, ser incriado. Não tem como criar outro ser, porque ele é um ser incriado. É a razão primeira de tudo quanto existe. Então tudo quanto existe vem de Deus, meus irmãos. Tudo quanto existe vem de Deus. Então nós podemos ver aqui que Deus é um ser insubstituível, irreparável. Ele é imutável, ele não muda. Então nós podemos ver que essa definição é muito forte para aqueles que creem, que confiam nas suas santas escrituras. Vamos para o tópico 2. A existência de Deus nos dias atuais. Vamos todos juntos ler comigo? Alguém declarou glória a Deus. Alguém declarou que Deus é a melhor prova de si mesmo.
alguém declarou. E quem foi esse alguém? O Filho de Deus. Como referendar a existência de Deus, se esta acha-se patente em todas as coisas? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, do céu, Deus manifestou a sua ira sobre os homens, meu irmão. Por quê? Porque eles deteram a verdade em injustiça. O que é deter a verdade? É esconder a verdade para si mesmo e praticar injustiça diante dos homens. Então, a Bíblia diz que Deus viu do céu. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Meus irmãos, o povo de Israel viu, contemplou o que Deus fez naquele lugar, e eles esconderam a verdade. E da verdade que eles esconderam, praticaram injustiça. Querendo favorecer eles mesmos, mas a Bíblia diz que Deus viu. Então, portanto, tendo conhecido Deus, olha para você ver, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso, se desvaneceram, se desviaram o seu coração, insensato se obscureceu. Então nós podemos ver que essa passagem aqui fala da idolatria dos gentios, meus irmãos. Eles viram o que Deus fez naquele lugar, os prodígios, as maravilhas que Deus fez naquele lugar. Já ao contrário de Davi, do salmista, a Bíblia diz que Davi fala assim, olha, julga-me, pois tenho andado em minha sinceridade. Davi, um homem sincero, falou assim, julga-me, Senhor, porque tenho andado na minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. E ele continua falando assim, olha, não vacilarei. Ele falou, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Será que nós estamos prontos para pedir a Deus para nos examinar nós mesmos? Davi pede para examinar a mente dele. Olha para você ver, meus irmãos. Examina a minha mente. Olha a pureza que Davi vivia diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso. E ele continua falando assim, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, a tua bondade, Senhor, está diante de mim, e tenho andado na tua verdade. Ele fala assim, olha, eu conheço a tua verdade e sei quem tu és, Senhor, e eu tenho andado na tua verdade, eu não vacilarei, não me tenho assentado com os homens vãos. Ele fala assim, olha, eu não me assento na roda dos escarnecedores, dos pecadores, nem converso com homens dissimulados, homens que não têm entendimento, que falam coisa com coisa. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me ajunto com os ímpios. E o mais lindo aqui é no verso 6, ele fala assim, ó, lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Olha para você ver, meus irmãos, eu lavo as minhas mãos, Senhor, da minha inocência. Olha, eu sou inocente, e não lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas,
Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Meus irmãos, como nós temos amado a habitação do Senhor? Como você, qual a tua permanência na casa do Senhor? Você tem amado a casa do Senhor? Qual a tua frequência na casa do Senhor? Ele fala assim, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhes a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. O meu pé, labaçouri calabás. O meu pé está posto em caminhos planos. Nas congregações louvarei ao Senhor. Nas congregações. Aonde nós temos louvado ao Senhor, meus irmãos? Aonde nós temos, o que nós temos oferecido ao Senhor? Oh, Deus maravilhoso. Essa palavra falou muito em meu coração, meus irmãos. Eu fiquei a semana toda estudando essa passagem, lendo, relendo essa revista, e falou muito em meu coração. E aquilo que Deus colocou, que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero entregar para a igreja nessa noite. Eu não quero que você saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas que você saia daqui cheio da presença de Deus, para que Ele possa ser adorado em cima no céu e embaixo na terra. Quanto aos santos escritores, inspirados pelo Espírito Santo, olha o que fala: puseram-se a registrar a revelação divina. O que ele fala? Olha, não vou deixar ninguém desavisado, vai estar escrito. Os escritores que escreveu essa palavra foram inspirados pelo Espírito Santo, para que vocês não fiquem desavisados. Foram pessoas instruídas pelo Espírito Santo, que deixou registrado aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nenhumas preocupações tiveram eles em provar a existência de Deus. Nenhuma preocupação, meus irmãos, porque o que ele estava fazendo ali, ele estava fazendo com convicção, com a certeza, porque eles contemplaram, eles viram o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. Pois o Todo-Poderoso fazia parte do seu cotidiano. Olha para você ver que lindo. O Todo-Poderoso fazia parte do seu cotidiano. Era inconcebível viver sem Ele, ou a parte dele. Leia com atenção o Salmo 26. Depois vocês leiam o Salmo 26 para vocês verem que lindo é esse salmo, meus irmãos. Leia, releia em casa. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, a revelação especial de Deus. Vamos ler ali comigo? Clive Lewis, ao tratar da revelação especial de Deus, afirmou: Deus nunca se faz de filósofo.
Glória a Deus. Nós podemos ver que outro escritor, Lewis, um escritor britânico, ele era um servo de Deus. Nós podemos ver aqui que ele era um escritor, autor de várias obras literárias. Ele escreveu uma das obras literárias que tem como tema cristianismo puro e simples. Então nós podemos ver aqui, falar sobre ele, que Deus não complica as coisas. Ele falava de maneira simples, tanto para uma lavadeira, tanto para um filósofo. Ele queria salvar todos de maneira, sem fazer acepção de pessoas, meus irmãos. O evangelho é simples, não é preciso complicar nada. É dizer que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus leva para o céu. Tem muitos que às vezes complicam as coisas, e tem pessoas que adentram dentro do santuário sem entender nada da palavra de Deus. Porque tem muitos que não pregam com a simplicidade que Jesus pregava. Então nós podemos ver que uma obra seminal de grande importância desse escritor era a apologética cristã, onde ele apresenta uma defesa intelectual do cristianismo, abordando questões fundamentais da fé, como a natureza de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e o significado da redenção. Então, outros livros que ele escreveu foi o livro que tem como tema A Grande Batalha e o Problema do Mal. E entre eles também um que destaca nessa lição foi o cristianismo puro e simples. Então, Clive Lewis, comumente referido, foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo, anglicano irlandês. Durante sua carreira acadêmica foi professor e membro do Magdalen, tanto da Universidade de Oxford como da Universidade de Cambridge. Então nós podemos ver que quando nós olhamos sobre o que esse escritor fala aqui, é algo que nos deixa de cabeça mais esclarecida sobre o que Deus vai fazer em nossas vidas. Olha o que ele fala, olha. Deus nunca se fez de filósofo diante de uma lavadeira, meus irmãos. Então o que ele fala? Olha, se Deus prega para uma lavadeira, Ele não vai fazer de filósofo. Ele vai pregar o evangelho simples, que aquela lavadeira possa ser liberta, possa ser restaurada. Ele fala isso. O que o escritor inglês busca enfatizar nessa frase tão profundamente simples? Então, o que Deus deseja revelar ao ser humano, pois ama com um amor eterno, amando-nos como nos ama, utiliza Ele de uma linguagem que todos podemos entender. Então, o que Deus pregava, o que o Senhor Jesus pregava naquela época, era uma linguagem que todos entendiam, meus irmãos. Então, nós podemos ver que não me refiro apenas à natureza, à consciência ou à complexidade de nosso corpo, que de forma bem patente revelam-nos a sua existência. Refiro-me também às Sagradas Escrituras. Por isso, tanto o filósofo quanto a lavadeira, que se arrependam de seus pecados e leiam a Bíblia, sentem que Deus lhes fala clara, profunda e redentivamente. Vejamos, pois, o que é a revelação divina. Então nós podemos ver que a revelação divina define em linguística e definição teológica. Vamos ver a definição linguística comigo? Vamos ler comigo? A palavra revelação
Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos servos de Deus. O véu já foi rasgado. Aqueles que estão lá fora têm que ver que em nossas faces brilha algo diferente. É o brilho do Seu Espírito Santo, tem que estar estampado em nossas faces, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Nós podemos ver que não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, meus irmãos, o véu está posto sobre o coração deles. Olha, o véu está posto pelo coração daqueles que permanecem no mundo. O véu para eles não foi rasgado, mas para nós que vivem em Cristo Jesus já foi rasgado, já foi revelado. Quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. O que essa passagem fala? Olha, nós já convertemos ao Senhor, nós já reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. O véu já foi tirado. Então, meus irmãos, nós não precisamos cobrir as nossas faces com véu, porque nós já revelamos para o mundo quem nós somos. Nós somos servos do Altíssimo, nós somos servos do Todo-Poderoso. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós já temos o Espírito de Deus impregnado sobre nossos corações, meus irmãos. Nós somos um povo diferenciado. Para o mundo nós temos que ser diferenciado, porque o véu já foi rasgado. Então nós podemos ver que a definição linguística revelam. A palavra revelação provém do latim revelatio, e significa revelar, tirar o véu, descobrir. Já foi descortinado esta palavra, porque o Espírito Santo nos dá entendimento, para que nós possamos entender e compreender aquilo que as Santas Escrituras nos revelam. E quem faz isso é o Senhor Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, certamente Ele vai revelar o que diz as Santas Escrituras, para que nós possamos ser homens e mulheres diferenciados do mundo, para que o mundo venha ver em nós que nós somos diferentes, meus irmãos. Definição teológica. Vamos ler comigo? Ação divina. Glória a Deus. Então a ação divina que comunicam aos homens os desígnios de Deus e as verdades. A ação divina, meus irmãos. O que ela faz? Ela comunica aos homens os desígnios de Deus e as verdades que estes envolvem. 1 Coríntios 2:10. Então a Bíblia é assim considerada por conter a revelação definitiva e acabada de Deus acerca de seus planos em relação à humanidade. É através dela que possamos a conhecer redentivamente a Deus. Porque eu acabei de falar, é através
da palavra de Deus, que nós possamos conhecer redentivamente a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 ao 17. Vamos prosseguir? Tópico 4. Natureza essencial de Deus. A seidade, vamos ler comigo? A primeira ali? A seidade, no 1, 2, 3. Glória a Deus. A seidade é um atributo natural, absoluto e incomunicável de Deus, segundo o qual ele existe por si mesmo. Ele não depende de nenhum outro ser para existir ou para continuar existindo. Ele tem a vida em si mesmo. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Então, esse é um atributo de Deus. Só a Ele pertence esse atributo. O atributo natural, absoluto e incomunicável de Deus. Em João capítulo 5, verso 16, fala assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. Ele declara, meus irmãos, eu sou igual ao Pai, eu sigo o exemplo do meu Pai. Então nós podemos ver que Ele é absoluto e Ele é incomunicável de Deus. É só Ele que comunica com Deus, só Ele que tem acesso ao Pai. Então nós podemos ver que segundo o qual Ele existe por si mesmo, Ele não depende de nenhum outro ser para existir ou para continuar existindo. Ele tem a vida em si mesmo. Aleluia. Vamos para espiritualidade. Vamos comigo? Deus Glória a Deus. Espiritualidade. Qual o nível no tempo presente da nossa espiritualidade com Deus? Porque o que interessa, pastor Rico, é o presente para Deus. O que passou já passou, meus irmãos. O que chama a atenção de Deus é o nosso presente, é o nosso nível de espiritualidade presente. Evangelista Diáconos. É isso que interessa para Deus. Então nós podemos ver que Deus é Espírito, afirmou o Senhor Jesus, a mulher samaritana. Aí eu vejo, com meus olhos espirituais, eu vejo a terra, a planta da terra no céu. Deus indo, sentindo a Samaria, e o filho aqui embaixo fazendo o mesmo que o pai estava fazendo lá em cima. Se o Senhor for, eu também irei, fazendo o mesmo que o Senhor faz em cima no céu. Então, Deus indo, sentindo a Samaria, o filho fez igual ao pai, porque ele é Espírito, meus irmãos. Deus é Espírito, afirmou o Senhor Jesus, a mulher samaritana. Nesta definição essencial de Deus, aprendemos algo muito importante. Deus é um Espírito puro e simples. Ele é o que é. Sendo Espírito, transcende o mundo material. Olha para você ver. Deus transcende o mundo material. Com este, porém, mantém um relacionamento redentivo. Então, o relacionamento com o filho e do pai era um relacionamento redentivo, meus irmãos. De igual modo,
Então o que o pai fazia em cima no céu, o filho fazia embaixo da terra. Seguir o exemplo do pai. E nós, como servos de Deus, será que nós temos seguido o exemplo do pai? Como está o nosso nível de espiritualidade? E há algo importante nessa passagem que quando Jesus chega para aquela mulher, ela fala assim: olha, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém que devemos adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Não é momento de perder mais tempo não, meus irmãos. Agora, a hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura, olha para você ver, Ele procura, meus irmãos, Ele procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando verdadeiros adoradores nos últimos tempos aqui na terra, meus irmãos. A escassez de verdadeiros adoradores para Deus é muito grande nos últimos tempos. O que eu quero dizer com isso, presbítero Roger, que Deus está sacudindo a terra, meus irmãos. Deus está sacudindo tudo. Você pode ver de 3 anos para cá o que aconteceu. Para o mundo é algo normal, para nós, servos de Deus, nós não temos que ver isso como algo normal, mas anormal. Foi pandemia, foi guerra, agora guerra comercial, foi depressão de 120 quilômetros aqui em Portugal, que se fosse a 200 quilômetros tinha feito um estrago, um vendaval fora do normal, chuva, terremotos. Meus irmãos, é algo, quem faz isso é o Todo-Poderoso, é por permissão de Deus. Tirou governo, pôs governo, meus irmãos. Está acontecendo algo, e servo de Deus está dormindo nos últimos tempos. Nós, como servo de Deus, não pode estar dormindo, não. A igreja tem que despertar. Desperta, tu que dormes. Nós não podemos aceitar isso, não, pastor Wagner. Nós, como servos de Deus, não podemos aceitar isso, porque isso para nós é algo anormal. Mas nós temos que descansar no Senhor, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos que confiar no Senhor, mas para isso nós temos que entregar a Deus a nossa verdadeira adoração, com coração sincero, com coração puro. Vamos para o terceiro, imensidade. Vamos ler comigo? No 1, 2, 3. Glória a Deus. Aqui já é um atributo exclusivo de Deus. A imensidade que o faz transcender a todos os limites, quer do mundo físico, quer do espiritual ou do celestial. Então nós podemos ver, meus irmãos, em Isaías capítulo 57, verso 15, diz assim, ó: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Aleluia. Em um alto e santo lugar habito,
e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então ele habita, meus irmãos, em cima no alto, no sublime trono, mas ele habita também aos contritos, aos abatidos. Ele habita em nosso meio, pá. Ele habita em nosso meio, meus irmãos. Eu não sei como está o teu coração, se está abatido, se você que está com o coração abatido de espírito, eu quero dizer que ele vivifica o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, dos tristes, meus irmãos, ele vivifica, meus irmãos. Ele vivifica. Só ele pode vivificar o nosso espírito. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Esse é um atributo que só Deus, que só a ele pertence. Imensidade. Agora vamos para imutabilidade. Vamos todos ler comigo? Qualidade. Glória a Deus. Então é uma qualidade. Imensidade é um atributo exclusivo. A imutabilidade já é diferente, meus irmãos. Já é uma qualidade exclusiva do Supremo Ser, que o torna imune às mudanças. O que ele fez está feito, meus irmãos. Ele não vai mudar o que ele fez. Então o que está acontecendo, ele não vai mudar. Ele se torna imune o que ele faz. Olha, quer de natureza qualitativa, quer de natureza moral, sua bondade é infinita. Meus irmãos, a bondade de Deus está sobre a terra, mas nem todos aproveitam a bondade de Deus, nem todos valorizam a bondade de Deus. O que Deus tem feito na nossa vida é coisas grandiosas, meus irmãos. Toda boa dádiva, Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então nele não há mudança e nem sombra de variação não, meus irmãos. O que ele fez está feito. E quem somos nós para questionar com Deus, com o Todo-Poderoso? Então nós podemos ver que há uma íntima relação entre a sua bondade e imutabilidade. Quando Jesus afirmou que Deus é bom, quis deixar bem claro que ele não pode ser melhor do que é. Ele não pode ser melhor do que é, porque ele é bom, meus irmãos, e pronto. O que ele faz é por sua infinita bondade, não porque nós merecemos, mas porque Deus, ele é misericordioso para comigo e para com a tua vida. Vamos prosseguir. Eternidade. Vamos ler comigo? Como ser eterno. Glória a Deus. Como ser eterno por excelência. Deus sempre existiu e sempre haverá de existir. Não teve início, nem terá fim. Meus irmãos, o que eu aprendo com essa passagem aqui, em Salmos 90, verso 2? Que a vida aqui na terra é passageira, meus irmãos. Isso aqui passa muito rápido. Eu costumo dizer, pastor Wander, que a nossa vida é um sopro.
mas a eternidade dura para sempre. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus de eternidade em eternidade. Então, o que nós devemos fazer como servo de Deus? Aproveita o momento da nossa existência aqui na terra, porque isso aqui tudo é passageiro, meus irmãos. Isso aqui tudo é passageiro, nossa vida é um sopro, mas a eternidade de Deus vai durar para sempre em nossas vidas. Vai ter recompensa para aqueles que permanecerem fiel diante da sua palavra. Vamos prosseguir para o último subtópico: atributos imanentes e morais de Deus. Atributos imanentes de Deus, vamos ler comigo? Onipotência, glória a Deus. Então, nos atributos imanentes e morais de Deus, nós vemos aqui que no primeiro subtópico temos os atributos imanentes de Deus. E quais são esses atributos? Onipotência, onipresença e onisciência. Meus irmãos, nós podemos ver que onipotente é aquele ser que tem poder ilimitado. Então Deus tem poder ilimitado sobre todas as coisas. Ele é um ser onipotente. Onisciente é aquele que possui todo o conhecimento do mundo em todas as áreas. Então tudo o que está acontecendo no mundo, há onisciência de Deus. Ele tem todo o conhecimento do mundo em todas as áreas, meus irmãos. E o onipresente é o ser que está presente em toda parte, em todos os lugares. Então o que eu aprendo com essa palavra? Que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Ele está atento a tudo que fazemos aqui na terra, meus irmãos. Qualquer deslize, qualquer vacilo que cometemos diante do Senhor, nada estará escondido. Pode estar escondido diante dos olhos do teu pastor, do teu irmão, mas o Todo-Poderoso tem esse poder em cima no céu e embaixo na terra, para desvendar, para revelar aquilo que está oculto diante dos teus filhos. Então nós podemos ver que a onisciência, a onipotência, a onipresença são atributos exclusivos de Deus. Então, isso significa que Deus pode todas as coisas, encontra-se em todos os lugares e ao mesmo tempo de tudo tem ciência. Ele sabe até os pensamentos, meu irmão, os nossos pensamentos. Ele lê até os nossos pensamentos. Então nós podemos ver que Deus é maravilhoso. Nós podemos ver que, olha o que Jó fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Então, a confiança que Jó tinha no Deus Todo-Poderoso, eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nós podemos ver também em Salmo 139, que diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ó, para você ver, de longe, o salmista falando, Tu entendes o meu pensamento.
cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha o salmista falando. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então o salmista falou assim: olha, não tem como ficar escondido diante da sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência. Então são atributos exclusivos de Deus. Então, que Deus pode todas as coisas, não há dúvida, mas nada fará que contrarie a sua natureza justa e santa. Vamos para o último subtópico. Atributos morais de Deus. Vamos ler comigo? Glória a Deus. Aqui já é diferente, meus irmãos. São atributos que Deus concede a nós, que Ele reparte com nós, que Ele distribui entre nós. Olha o que aqui fala, lindo demais. Os atributos morais de Deus podem e servem e devem ser possuídos por todos. Olha, podem ser possuídos por todos os seus servos. Aqueles que servem, os seus servos, aqueles que servem, aqueles que fazem a minha vontade, eu vou atribuir esses atributos. E que atributos são esses? Santidade, justiça, misericórdia, sabedoria e amor. Deus é santo e exige que todos os seus servos também o sejam, meus irmãos. Então, o desejo, o prazer de Deus é que nós sejamos santos, pois o Senhor é santo. Primeiro atributo. Segundo, Ele é justo e deseja. O desejo dele é o quê? Que de igual modo sejamos. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de justiça. Nós vivemos num tempo de muita injustiça. E nós sofremos com isso dia após dia. Até no trabalho acontece muitas vezes o tipo de injustiça. Quer ver um tipo de justiça que eu quero dar um exemplo aqui? Eu vou enviar 2 presentes. O pastor Ico eu vou falar, olha, vou enviar 2 presentes iguais, só com medidas diferentes. Um presente vai entregar o pastor Iax e outro presente vai entregar a irmã Deise. Só que tem medida diferente. Olha, com essa grande medida, com a medida maior vai entregar o pastor Iax. E com a medida menor vai entregar a obreira Deise, a levita da casa do Senhor. Depois, quando eu entrego o pastor Ico, ele chega e fala assim, não, eu vou abençoar com o maior presente a obreira Deise. É uma prática de injustiça, meus irmãos. É uma prática de injustiça. O meu desejo foi que entregasse o presente maior com essa maior medida para o pastor Iax. E muitos agem de justiça, meus irmãos. Mas nada fica encoberto diante de Deus. Nada fica encoberto diante de Deus. Ele é justo e deseja que de igual modo sejamos. Ele é misericordioso e reivindica
que assim sejamos. Meu irmão, tem pessoas que não têm misericórdia de ninguém. Se está dando mal, tem muitos que viram as costas. Olha, ele que resolve o problema dele. Ele que se vira. Falta de misericórdia, meus irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos. Deus é sábio e conosco reparte a sua sabedoria. Ele reparte, meus irmãos, a sabedoria conosco. E se Ele nos amou com um amor eterno, ó, para você ver, Deus nos amou com um amor eterno, devemos também nos amar uns aos outros. Meus irmãos, o que acontece nesta humanidade, sabe o que é? Que a pessoa pode fazer o bem a vida toda. Uma única vez que aquela pessoa falhar, aquela pessoa já não presta para ele. Nós não temos usado, muitos não têm usado de misericórdia para perdoar, para amar. Isso é falta de amor no coração, meus irmãos. Todos nós falhamos. Todos nós temos falhas, temos as nossas fragilidades. Ele nos amou com amor eterno. O amor de Deus é eterno, meus irmãos. E devemos também amar uns aos outros. Que nós nos possamos amar uns aos outros, assim como Deus tem nos amado com o seu amor eterno. Amém? Conclusão. Vamos lá ler comigo? No curto espaço glória a Deus. Meus irmãos, eu não vou nem estender mais aqui nessa conclusão, porque nós não temos a capacidade que Deus tem para que nós possamos fazer aquilo que Deus tem feito no povo. Mas nós possamos nos esforçar e imitar o nosso Deus. Mas para isso nós temos que amar o próximo, assim como Deus nos amou, entregando o seu Filho unigênito pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Que nós possamos cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas, amém? Eu quero estar convidando aqui o nosso pastor Ícaro, que ele vai estar finalizando essa lição e fazendo aquilo que Deus colocar em vosso coração, em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer a tua presença, que Deus continue abençoando cada um de vós, para a honra e glória do nome dele.